Os ships são conhecidos por serem muitas vezes a área mais tóxica de um fandom. Isso acontece justamente pela obsessão que as pessoas têm por dois personagens acabarem juntos, o que ocasionalmente acaba dando conflito entre algumas comunidades pelo chip A ser mais famoso que o chip B e vice-versa. Mas em Star vs Forças do Mal, o caso é um pouco peculiar, onde um chip é tão comumente odiado, mas de algum jeito ainda foi oficializado pelo show, que no fim das contas a comunidade acaba se juntando pra odiar. E claro que eu tô falando de Starco. Eu até tenho algumas opiniões minhas próprias sobre esse chip, que eu vou comentá-las num vídeo gigantesco de Star vs Forças do Mal que eu tô produzindo, mas é evidente que a maior parte da comunidade não gostou de Star e Marco terem acabado juntos. E ao ver os episódios fica bem claro o porquê. O chip não teve lá tanto desenvolvimento, sendo oficializado em praticamente 5 episódios. Só pra deixar bem claro, provavelmente se você gosta de Starco, você não viu a 3ª ou 4ª temporada do desenho, ou você é mais novo, que quer muito que o protagonista masculino e o protagonista feminino acabem juntos. Enfim, tudo isso aconteceu com o desenho, mas na verdade não é hoje que eu vim aqui pra xingar Starco. É que para Starco acontecer eles tiveram que abrir mão de 2 chips, e na minha opinião, um deles é um dos melhores chips da história dos desenhos animados. Por isso, se senta na cadeira que hoje vamos falar sobre Jar, o chip que nunca aconteceu. Tá dando um contexto inicial, Star vs Forças do Mal foi um show que foi muito aclamado quando saiu. A animação, a simplicidade de contar histórias que ao mesmo tempo conseguiam ser muito engraçadas, eram coisas que realmente chamavam a atenção no show. E como Gravity Falls iria chegar a um fim em algum momento, na época ele era tratado como o próximo grande sucesso da Disney. Nele nós somos apresentados as aventuras de 2 personagens principais. Star, uma princesa com uma varinha mágica que vai à Terra para conseguir responsabilidade suficiente para algum dia talvez virar rainha daquele lugar. E claro, o protagonista desse vídeo, Marco, um adolescente nerd que tinha um crush em uma garota chamada Jack. Descobrimos isso no episódio Casamenteiro, onde no início o Marco fica todo perdido depois de um olá da Jack. No fim do mesmo episódio, a Star dá um passe pro Marco dizendo que ele merecia os créditos pela professora parar de dar aula. A Jack até vai lá parabenizar o Marco por isso, o que faz ele confirmar que aquilo foi a vez que eles mais conversaram, mostrando que o Marco tinha algum medo de falar com ela. Alguns episódios depois, eles têm uma mini conversa por causa do braço monstro que o Marco tinha, com a Jack dando um toque aqui nele. E é bem legal ver como essa relação vai crescendo a passo de tartaruga. Mesmo com o Marco não sabendo falar com a Jack, mas tudo isso dá um passo pra trás quando o Marco quebra o skate da Jack. Apesar disso não ser muito mencionado no show, é de se imaginar que o Marco ficou se culpando por esse acontecimento. Até aí você pode estar pensando que é um chip normal e não tem nada demais com ele, afinal é bem comum o protagonista ter algum crush logo no início de qualquer animação, mas é em Dia Congelado que esse chip realmente começa a brilhar, onde vamos ver o quão profundo e bem pensado ele é. O episódio conta sobre como exatamente todo dia às 7h56 da manhã, o Marco fazia um aceno com a cabeça para Jack, mas dessa vez ele não ia conseguir fazer porque chegaria atrasado. O Marco pede ajuda para Star e os dois param um tempo, entretanto eles não conseguem descongelar ele. Indo investigar o que aconteceu, eles vão às planícies do tempo, e nas planícies eles acham um olho que mostra o que cada um fez na vida. Quando a história olha para aquele olho, mostram memórias das fases da vida dela, mas em todas elas ela está vivendo, sabe? Entretanto, na vez do Marco, todas as memórias são sobre acenos que ele fez para Jack, indo desde o jardim de infância até o ensino médio. No início do episódio, a Star pergunta para o Marco por quanto tempo ele iria continuar fazendo isso, e ele diz que tudo aquilo fazia parte de um plano de 23 passos para se casar com a Jacqueline Thomas ao fim dele. Mas ele estava apenas no passo 4. O Marco olha para isso como todos esses anos ele ficou parado em apenas um lugar acenando para Jack sem fazer mais nada, e ele percebe como ele nunca se movimentou. Eventualmente eles conseguem descongelar o tempo, mas ao invés do Marco só acenar para Jack como ele sempre fez, ele diz um oi para ela, mostrando que pela primeira vez em muito tempo o Marco tinha tomado alguma atitude. Esse era o início de uma mudança para ele. Eu também acho legal que ele só dá um oi e depois ele fica ofegante, mostrando que ele realmente fez um esforço para fazer aquilo, como ele estava saindo da zona de conforto. A série deixa claro que se abrir para a pessoa que você gosta é um processo que leva tempo. Temos algumas coisas fofas pela parte do Marco até um episódio com maior participação da Jack, como o Marco querendo deixar a barba crescer em um episódio para impressionar ela, ou ele fazendo umas táticas meio ruins com mensagens de texto, mas na temporada 2, no episódio Festa do Pijama, tudo começa a avançar de um jeito legal. Quer dizer, no início temos uma cena meio vergonha alheia do Marco tentando impressionar a Jack com o shape dele, mas logo seguimos para o que realmente o episódio se trata. A Ponyhead pela primeira vez iria ajudar nesse episódio. Ela aparece com o jogo Verdade ou Punição, que explicando bem por cima é um jogo onde essa caixa vai te fazer uma pergunta e todo mundo tem que falar a verdade. Em caso de mentiras, todos vão sofrer alguma punição, até que o mentiroso fale a verdade. O jogo começa com perguntas bem bobas de qual é sua cor favorita, e acredite que até nisso teve gente
claramente mentindo. Mas é na última pergunta que as coisas esquentam. A Caixa pergunta para todo mundo quem era o seu crush. O Marco sentiu muito medo no início, e a história até fala que ele não precisava fazer isso. Mas em um ato de coragem, o Marco reúne todas as suas forças e fala que tinha um crush na Jack. Soma isso ao fato da Jack dizer que tinha um crush em outro cara há pouco tempo atrás. Infelizmente o show gosta de nos alertar que Starco vai ser o fim do desenho de qualquer jeito, e a Caixa avisa que alguém estava mentindo, que no caso era Star por dizer que seu crush era alguém aleatório. Mas quando perguntam pro Marco se não era ele que mentiu, ele fala algo bem bonitinho dizendo que ele gosta da Jack o suficiente pra que ele queira que a Jack acabe com alguém legal, com alguém que ela realmente goste, e esse alguém era o Marco. A Jack olha pra ele e dá um sorriso indicando que ela admirou a coragem. A Caixa confirma que aquilo era verdade, mas afirma que não foi o Marco que mentiu. Eles derrotam a Caixa com uma mensagem bem legal do episódio, com a história afirmando que mentiras não eram apenas duas ideias bem definidas, mas são uns arco-íris de cores que estão sempre se alterando, onde em algumas ocasiões o coração e a mente não concordam. Isso se prova quando a Ponyhead pergunta para Star qual era a sua cor favorita, e ela afirma ser azul, mesmo ela tendo dito anteriormente no episódio que era amarelo. E aquilo era verdade. A Caixa confirma, a Star tinha apenas mudado de ideia. Depois a Star pergunta pra Jack qual era o seu crush, e ela afirma não saber agora, indicando que a queda pelo cara que ela tinha antes ficou em dúvida. No fim do episódio, a Jack ainda deu um tchau pro Marco, indicando que ela gostou do jeito que ele agiu na hora. Mas mesmo assim, ela não tinha automaticamente se apaixonado por ele. Aquilo era algo que levaria tempo, mas talvez fosse mais fácil de conseguir uma chance agora. E poucos episódios depois, essa chance viria. Embora esse episódio de agora foi muito bom, eu infelizmente não consigo afirmar o mesmo desse próximo. É um dos vários casos de episódios ruins das primeiras 2 temporadas de Star vs Forças do Mal. Basicamente um episódio inteiro do Marco sendo bulinado porque o Tom jogou um feitiço nele, que para evitar que ele desse em cima da Star, esse cara aí fica falando todas as suas inseguranças em voz alta. O único jeito de tirar aquela maldição do corpo dele era falar todas as suas inseguranças pra Jack. E apesar disso ser uma coragem que o Marco precisava ter, ele realmente estava se preparando para aquilo há algum tempo, considerando que o objetivo do Marco naquele episódio era chamar a Jack pra sair. E eu realmente quero ir direto ao ponto aqui, mas eu me incomodo como esse episódio só bulina o Marco, porque o Marco não merece passar por tudo que ele passou. Tem uma cena que o Nessaya fala que o Marco treinava como beijar a Jack no espelho e tipo, cara, não fala isso só humilha a pessoa. Enfim, o Marco fala todas as suas inseguranças pra Jack, e as coisas que ele fazia era porque ele queria ter ela ao seu lado. Dito tudo isso, a Jack resolve dar uma chance pra ele. Eles vão ao cinema juntos, onde as coisas parecem ter dado certo. A conclusão dessa saga acontece finalmente no episódio do baile, que na verdade é sobre o palhaço. Bem, o plot dele é na verdade o Ludo pegando o Glossary da Star, mas não é disso que vamos falar hoje. Se vocês querem que eu fale sobre, esperem eu lançar meu vídeo sobre como Star vs Forças do Mal caiu de qualidade, então se inscrevam no canal pra não perder esse vídeo. O que acontece no episódio é que a Jack convida o nosso querido garoto Marco pra ser o seu par no baile. E bem, o nosso nerd estava conseguindo. A dupla vai indo ao baile e é engraçado como o Marco estava nervoso pra aquilo, literalmente tendo que anotar como se começava uma conversa. A Jack olha pra situação do baile e vê como aquilo só tava feio, então de um jeito até que bem engraçado ela convida o Marco para o encontro. Depois disso tudo, temos umas cenas bem fofinhas dos dois juntos, mas não é fofo, tipo o Steven cantando para Connie naquela cena de Steven Universo Futuro. São só os dois se divertindo porque estão juntos, e eu admiro muito isso. Uma hora Jack pergunta pro Marco por que ele estava tão nervoso naquela situação, e ele diz que ele só tava com medo de errar, o que é justo, afinal a Jack era tipo a garota dos sonhos pra ele. Então a Jack responde que ele já tinha errado muito com ela, ele já tinha quebrado seu skate, ele já tinha mandado mensagens anônimas de gato pra ela, ele foi totalmente humilhado pelo Nessaya na frente dela, mas o que a Jack realmente admirava nele era que mesmo com todas essas derrotas, mesmo perdendo toda hora, mesmo com o azar que ele tinha quando ia falar com ela, o Marco continuava se levantando pra tentar acertar na próxima. O encontro deles acaba sendo só incrível, com eles se beijando depois de passear um pouco de skate. E cara, isso foi bonito. Temos mais 2 episódios em que os dois estavam namorando, com o episódio Só Amigos, que quem olha apenas o final do episódio pensa que o episódio é bom, mas o resto deles é outra compilação do Marco sendo bulinado. Temos também Star Crushed, que é um dos melhores episódios da série, mas não temos tantas interações do Marco e da Jack aqui. Eles ficam meio que em segundo plano, afinal os escritores têm que nos alertar que Starco vai ser o endgame, né? Infelizmente, o chip chegaria ao fim no episódio largando o segundo ano, onde seria o início do fim do personagem que o Marco era. Mas felizmente eu não estou aqui para lembrar sobre como esse personagem caiu de qualidade. O relacionamento do Jarko estava durando 3 meses, mas por
por um plot no mínimo bem esquisito, o Marco tinha ganhado uma capa alguns episódios anteriores, ele não conseguia largar ela. A Jack fala que a obsessão dele pela capa e por Milne estava só sendo chato e que ele não estava conseguindo dar atenção a Jack. Eu fico bravo que nesse episódio a gente realmente se sente enganado. O Marco parece ter mudado, são 10 minutos dos dois sendo fofos juntos, tanto é que pareceu isso de primeiro instante, mas no fim do encontro, a Jack percebe como o Marco estava só escondendo a capa dela. Bem, a Jack não vê outra saída, como ele estava só tão obcecado por Milne que não estava dando atenção pra ninguém, que ela termina com ele. E caramba, Jack, você tá sempre certa, você é incrível e eu fico muito feliz por você não ter se prendido ao Marco. Agora, o Marco é um pouquinho mais complicado que isso. A Jack era sua paixão de infância, cara, você finalmente tinha conseguido. Depois de 10 anos e de muitos esforços do Marco, de tantos episódios dele se esforçando para aquilo, ele finalmente tinha conseguido o que queria. Eu me sinto meio confuso em falar desse relacionamento, porque você só se sente traído pelo plot, principalmente considerando que a gente não é recompensado por esse término dos dois. A Jack some do desenho depois disso, e o Marco só não sofre as consequências. Não tem tipo uma saga dele percebendo como ele errou com a Jack, não tem uma sequência de episódios dele se sentindo mal pelo término. O desenho só prossegue a partir daqui, e não dá pra saber o que se passou na cabeça dos escritores. Na verdade eu sei o que se passou, mas não é hora de falar sobre isso hoje. Enfim, eu acho que por hoje é só. Esse daqui foi o vídeo. Eu realmente acho triste como isso aconteceu com o Jaco, um chip que realmente poderia ser bom e ser o futuro da série. Só dá um like nesse vídeo porque ele me deu um trabalho. Obrigado por me ouvir até aqui e tchau.